Muito recentemente, os astrônomos descobriram 3 possíveis planetas superterras orbitando uma estrela anã alaranjada um tanto próxima. O termo superterra é usado para descrever um planeta além do sistema solar com uma massa maior do que a do nosso mundo, mas menor que a dos gigantes de gelo do sistema solar, Urano e Netuno. Uma equipe internacional de pesquisadores, liderada pela doutora Shweta Dalal, da Universidade de Exeter, descobriu que os exoplanetas estavam orbitando a estrela HD 48498, que está localizada a cerca de 55 anos-luz de distância da Terra. Os planetas viajam em torno de sua estrela em 7, 38 e 151 dias terrestres, respectivamente. O estudo que descreve essas descobertas foi publicado no periódico MNRAS, no dia 24 de junho de 2024. O mais interessante aqui é que o candidato a exoplaneta mais externo orbita na zona habitável de sua estrela hospedeira, e as condições ali podem ser confortáveis o suficiente para que a água líquida exista na superfície, sem ferver ou congelar. Essas regiões habitáveis ao redor de estrelas também são conhecidas como Goldilocks e acredita-se que sejam ideais para a possibilidade de suporte à vida. Outro motivo pelo qual essa descoberta é tão importante é que a estrela hospedeira laranja é como o nosso Sol. Mas, por ser uma anã laranja, ela produz menos radiação do que a nossa anã amarela. É também o sistema planetário mais próximo a hospedar uma superterra na zona habitável de uma estrela semelhante ao Sol, o que torna essa descoberta super excitante. Ela pode nos ajudar a avançar em nossa busca para localizar planetas habitáveis em torno de estrelas do tipo solar. Quem sabe, talvez esse venha a ser nosso novo lar um dia. Essas possíveis superterras foram detectadas graças ao programa HARPS and Rocky Planet Search. Ao longo de uma década, a equipe que participou dessa pesquisa coletou quase 190 medições de alta precisão usando equipamentos especiais. Ao analisar o espectro da luz proveniente de uma estrela, os astrônomos podem descobrir se ela está se movendo em nossa direção. Isso é conhecido como desvio para o azul, ou se está se afastando de nós, o desvio para o vermelho. E ainda assim, para garantir que suas descobertas estivessem corretas, a equipe usou vários métodos diferentes e análises comparativas. Tudo confirmou as conclusões. Há, de fato, 3 candidatos a planetas, com massas mínimas que variam de 5 a 11 vezes a do nosso. A equipe também acredita que a proximidade da estrela, juntamente com a órbita favorável do planeta mais externo, pode tornar esse sistema um ótimo alvo para estudos futuros. Espera-se que novas pesquisas abram novas portas para nossa compreensão dos sistemas planetários e do potencial de vida fora do nosso sistema solar. Os cientistas já descobriram mais de 5.000 exoplanetas, que são planetas fora do sistema solar, desde que o primeiro deles foi confirmado orbitando uma estrela semelhante ao Sol em 1959. Para encontrar esses carinhas distantes, os astrônomos usam diferentes equipamentos, como o telescópio espacial Kepler da NASA, lançado em 2009, cuja missão era descobrir o maior número possível de planetas semelhantes à Terra que habitam a galáxia Via Láctea. Mas ele não é o único instrumento usado para essa busca. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no mais empolgante e promissor desses mundos. O Gliese 667 CC está a apenas 22 anos-luz da Terra. Mas, embora pareça perto, ainda está a cerca de 206 trilhões de quilômetros de nós. O planeta em si é cerca de 3,8 vezes mais maciço do que o nosso mundinho e completa uma órbita em torno de sua estrela hospedeira em 28 dias. Em outras palavras, um ano ali é 13 vezes mais curto do que aqui. Felizmente, a estrela é uma anã vermelha fria, portanto, o exoplaneta provavelmente está em sua zona habitável. Mas ainda há uma chance de que seja assado regularmente pelas chamas provenientes de sua estrela-mãe, o que não é legal em muitos níveis diferentes. O Kepler 22b está muito mais distante do que o mundo anterior, a mais de 600 anos-luz de distância de nós. Foi o primeiro planeta Kepler encontrado na zona habitável de sua estrela. Esse mundo é cerca de 2,4 vezes maior que a Terra. Infelizmente, ainda não sabemos se é rochoso, líquido ou gasoso. A órbita do Kepler 22b é semelhante à nossa. Leva 290 dias para orbitar sua estrela de classe G, que é parecida com o nosso Sol, mas é menor e mais fria. Outro planeta Kepler, dessa vez o 69c, ele está a incríveis 2.700 anos-luz de distância. Esse mundo também é quase 70% maior que a Terra.
Os pesquisadores não sabem nada sobre sua composição, mas descobriram que precisa de 242 dias para completar uma órbita. Isso faz com que sua posição em seu sistema seja semelhante à de Vênus no nosso sistema solar. Ao mesmo tempo, pode ser mais hospitaleiro do que Vênus, pois sua estrela hospedeira é um pouco menos luminosa, 80% do nosso Sol. TOI 733b é um mundo descoberto recentemente. Foi encontrado em 2023. Fica a 245 anos-luz de distância da Terra e precisa de apenas 4,9 dias terrestres para completar uma órbita em torno de sua estrela. Mas a coisa mais legal sobre ele é que pode ter um oceano enorme. De acordo com os cientistas, é provável que o planeta esteja completamente coberto de água. Será que isso significa que pode haver vida nessa superterra? O tempo mostrará. O GJ 1214b está localizado a 40 anos-luz de distância e é uma superterra quase 3 vezes maior em diâmetro e 8 vezes mais pesado do que a nossa casa. Ele orbita em torno de sua estrela anã vermelha mais rápido do que você consegue assistir a sua série favorita, dando uma volta completa a cada 38 horas. Mas não são apenas o tamanho e a órbita que são de outro mundo. É muito quente lá, com incríveis 232 graus Celsius. Mas o mais legal é que esse planeta está praticamente se afogando em água. As temperaturas escaldantes e as altas pressões loucas no GJ 1214b criam alguns materiais legais, como gelo quente e água superfluida. A superfluidez é algo que acontece no hélio líquido quando ele está quase tão frio quanto possível. Na Terra, a água perdeu totalmente a chance de ser superfluida, pois precisa de temperaturas ridiculamente baixas e pressões fora do comum para realizar esse truque. Ainda assim, não há muita utilidade na água superfluida, mesmo que você tente, ficará desidratado. A superterra mais próxima de nós foi descoberta em 2016 e é chamada de Próxima Centauri b. Está localizada a apenas 4 anos-luz de distância e tem uma massa notavelmente semelhante à do nosso planeta. Um ano por lá é curto. Próxima Centauri b leva apenas 11,2 dias para completar um círculo em torno de sua estrela central. Os cientistas descobriram esse mundo depois que notaram que sua estrela-mãe estava oscilando ligeiramente. Eles não tinham certeza do que exatamente estava acontecendo lá, até que perceberam que a gravidade da Próxima Centauri b provavelmente produzia puxões e empurrões que causavam essas oscilações. Embora o exoplaneta esteja viajando na zona habitável de sua estrela Próxima Centauri, ele está exposto à radiação ultravioleta extrema. Tudo fica muito próximo de sua estrela-mãe. Além disso, nenhum dos telescópios que estão atualmente trabalhando e explorando exoplanetas está posicionado bem o suficiente para captar a luz da atmosfera dessa superterra. A maioria das coisas por lá ainda é um mistério para nós, mesmo que estejamos falando de um planeta que está próximo. A superterra TOI 715b orbita uma anã vermelha, uma estrela menor e mais fria que o nosso Sol. No momento, essas estrelas continuam sendo as principais candidatas para encontrar planetas habitáveis em sua órbita. Esses mundos rochosos em miniatura têm órbitas muito mais próximas do que aquelas que giram em torno de estrelas como o nosso Sol. Mas como as anãs vermelhas são pequenas e frias, os planetas não correm nenhum risco ao se aglomerarem mais perto. Ainda estão seguros dentro da zona habitável da estrela. Os especialistas dizem que o TOI 715b pode ter tido uma atmosfera mais espessa do que a de Netuno, e agora pode estar em um estado de transição em que está perdendo sua atmosfera. Para confirmar essa suspeita, os cientistas precisam fazer mais pesquisas e, finalmente, poderão descobrir se ele é um planeta aquoso e terrestre. Você já se perguntou como seria se cada planeta em nosso sistema solar tivesse o tamanho da Terra? Bem, está na hora de mergulhar neste cenário de fundir a cuca. Imaginemos como seria cada planeta se fosse tão grande quanto o nosso amado planeta azul. Será que a paisagem árida e vermelha de Marte se tornaria de repente um oásis verde exuberante? Será que o gigante de gás Júpiter desapareceria? E como isso afetaria nosso sistema solar como um todo? Estaríamos todos nós condenados? Apertem os cintos e vamos descobrir. O primeiro planeta em nossa lista é Mercúrio, o menor do nosso sistema solar. Mas agora esqueça o Mercúrio com tamanho tipo Lua. Ao invés disso, imagine-se na superfície de um inferno superdinâmico e incandescente. Há muitas crateras e vulcões ativos ao seu redor.
e bem na sua frente está um enorme e cegante sol brilhante. Que pesadelo! Mas vamos esmiuçar essas mudanças. Bem, junto com o tamanho de Mercúrio, tanto sua massa quanto sua gravidade aumentariam. Nesse caso, é possível que Mercúrio tivesse mais atmosfera. As temperaturas lá são extremas, não só porque está muito perto do Sol, mas também por causa de sua atmosfera muito fina. Assim, durante o dia, as temperaturas chegam a 430 graus Celsius, e à noite fica terrivelmente frio, chegando a menos 180 graus Celsius. Mas agora, quando a gravidade é mais forte, Mercúrio poderia ter uma atmosfera mais densa. Assim, o calor seria melhor distribuído em todo o planeta. E a atmosfera não é a única coisa que poderia torná-lo mais quente. Se Mercúrio se tornasse maior, provavelmente experimentaria um aumento do aquecimento interno devido à compressão gravitacional, e, hipoteticamente, sua atividade tectônica poderia aumentar. Em outras palavras, paisagens mais interessantes, mais montanhas e vulcões ativos mais assustadores. Parabéns, você transformou Mercúrio em Vênus 2.0. Para nós, todas essas mudanças não seriam muito agradáveis e seria muito mais difícil enviar nossas naves espaciais para lá. Portanto, é melhor para Mercúrio ficar como está, pequeno, calmo e entediante. Basicamente, o oposto completo do nosso próximo planeta, Vênus. Então, o que aconteceria a Vênus se ele fosse do tamanho da Terra? Na verdade, nada. Não mudaria em nada. Tudo porque Vênus já é quase do tamanho da Terra. É até chamado de o gêmeo da Terra. Embora gêmeo seja uma palavra grande, é claro, na realidade não poderíamos ser mais diferentes. Vênus é frequentemente chamado de estrela da manhã por ser tão brilhante e visível no céu. Mas não se deixe enganar por sua beleza, este planeta é um dos lugares mais inóspitos do nosso sistema solar. Sua superfície é mais quente que uma pizza recém-cozida, cerca de 500 graus Celsius. E ele está coberto de nuvens grossas de ácido sulfúrico que dissolveriam qualquer humano que tentasse visitá-lo. Portanto, infelizmente, você não estará planejando nenhuma viagem para lá tão cedo. Agora vamos passar para um planeta que, ao contrário de Vênus, pode potencialmente se tornar um novo lar para nós, Marte. Imagine-se de pé na superfície marciana, observando o pôr do sol azul e respirando uma brisa refrescante. Sim, você leu isso direito, ar. Além disso, você poderia estar rodeado de plantas, animais e basicamente se sentir como se estivesse na Terra. Mas como isso é possível? Marte maior teria um campo magnético e uma gravidade mais fortes. Isto o levaria a uma atmosfera mais rica e mais densa. Teria provavelmente uma gama mais ampla de gases, incluindo o oxigênio. Isso não seria legal? Além disso, uma atmosfera mais densa poderia distribuir calor por todo o planeta. Assim, Marte poderia se tornar muito mais quente e aconchegante. E aí vem a mudança mais importante: água líquida. Na verdade, Marte tem água congelada em seus polos e em reservatórios subsuperficiais, mas com uma atração gravitacional mais forte, pode potencialmente estabilizar a água líquida em sua superfície. Viva! No entanto, nem tudo são flores. O novo Marte também teria uma personalidade vulcânica. Já está geologicamente ativo, mas agora seu calor e pressão internos disparariam. Isso significa erupções vulcânicas mais frequentes e mais fortes. Imagine como seria emocionante presenciar tais erupções em outro planeta, se você conseguir escapar das consequências. Em geral, o planeta poderia se tornar mais verde e mais luxuoso, mas não mais seguro, embora ainda seria lindo vê-lo. Mas é hora de passar para os gigantes do nosso sistema solar. E se antes estávamos ampliando os planetas, agora é hora de apertá-los com muita, muita força. Se Júpiter se tornasse 11 vezes menor, cara, que desastre isso seria. A primeira coisa que notaríamos seria uma mudança na gravidade. E eu digo nós notaríamos porque agora não teríamos outra escolha a não ser mudar para algum lugar. Júpiter experimenta de 30 a 100 colisões com grandes asteroides por ano. Tudo por causa de sua gravidade mais forte, que atrai todos e nos protege. Mas agora nosso grande irmão protetor se transformou em um bebê pequeno. Diga oi a um bando de asteroides. Ah, e diga adeus a Júpiter. Este planeta é conhecido por sua atmosfera espessa e cheia de redemoinhos. Mas com uma atração gravitacional mais fraca, Júpiter provavelmente teria dificuldade para se agarrar a ela.
Assim, com o tempo, ela escaparia lentamente para o espaço, deixando para trás uma atmosfera fina composta principalmente de nitrogênio e oxigênio. Também teríamos que nos despedir da aparência icônica de outro gigante, Saturno. A diferença mais perceptível seria o desaparecimento de seus famosos anéis. Compostos de pequenas partículas de gelo e rocha, os anéis são uma característica única de Saturno. Mas com a gravidade da Terra, eles ou cairiam no planeta ou se espalhariam pelo espaço. Que chatice, não? Saturno também é um gigante de gás, assim como Júpiter. Sua atmosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio, mas se fosse do tamanho da Terra, seus gases seriam comprimidos devido ao aumento da gravidade, o que o tornaria muito mais denso. Isso significa que o tamanho e a forma geral de Saturno mudariam. Teoricamente, se apertarmos duramente Saturno, ele pode potencialmente se tornar uma anã marrom. É um tipo de estrela fracassada que não tem a massa necessária para sustentar a fusão nuclear, mas que emite calor e luz. Então, Saturno poderia deixar de ser um planeta por completo. O clima também teria provavelmente mudado. Todas as suas tempestades loucas, como a famosa tempestade hexagonal em seu polo norte, se tornariam mais calmas e enfraqueceriam. O próximo gigante é o Urano. Vamos tentar comprimir este pobre sujeito. Em primeiro lugar, a gravidade superficial em Urano seria muito mais fraca do que é agora. Sua atmosfera também poderia mudar. Se Urano fosse menor, poderia ter uma atmosfera mais fina e gases diferentes ao mesmo tempo. Este planeta é bastante frio, com uma temperatura média de menos 200 graus Celsius. Mas se fosse do tamanho da Terra, ele poderia realmente aquecer um pouco devido à sua reduzida relação volume-área superficial. Mas não fique muito animado, ainda seria muito mais frio do que os pontos mais frios da Terra. Como você pode ver, os gigantes de gás não passam facilmente por todo este encolhimento, exceto talvez um deles. Surpreendentemente, o pequeno Netuno se tornaria muito mais amigável. Para começar, provavelmente se tornaria um planeta rochoso com uma atmosfera minúscula. Isso significa não mais um gigante do gás, mas sim um planeta que é mais fácil para os humanos e as criaturas humanas viverem e se moverem. E por falar em movimento, devido ao tamanho menor, a gravidade neste novo Netuno seria quase igual à da Terra, tornando muito mais fácil andar e pular por lá. Chega de flutuar para o espaço. Bem, a atmosfera do Netuno original é tão espessa que você mal pode ver sua mão na frente do seu rosto, e a pressão superficial é cerca de 100 vezes superior à da atmosfera da Terra. Mas nosso novo Netuno seria muito diferente, com uma atmosfera muito mais fina e menos densa. Teria ainda algum metano, água e amônia dentro, mas não tanto quanto antes. Finalmente, a temperatura. O atual Netuno está congelando com uma temperatura média de cerca de menos 220 graus Celsius. Mas se fosse do mesmo tamanho da Terra, provavelmente seria muito mais quente, assim como o Urano. Ah, assim é melhor. E é isso que temos por hoje para mudanças nos planetas. Mas o que aconteceria com todo o Sistema Solar se tornássemos todos os planetas tão pequenos? É difícil prever, mas é claro que sua gravidade e órbitas poderiam mudar muito. É improvável que algum deles saísse voando pelo espaço ou que se chocassem uns com os outros ou algo parecido, mas muitas de suas órbitas provavelmente se tornariam bastante instáveis, e o número de colisões com asteroides aumentaria significativamente. Imagine, todos os planetas do Sistema Solar se reuniram e decidiram que a Terra deveria se mudar para outra galáxia. E aí? Bem, meus amigos, se a Terra fosse expulsa do Sistema Solar, vamos apenas dizer que estaríamos embarcando em uma viagem turbulenta. Como você deve saber, cada planeta ocupa sua própria órbita em relação ao Sol, garantindo o perfeito funcionamento do nosso Sistema Solar. Mas nem sempre foi assim. Bilhões de anos atrás, planetas e asteroides se chocavam constantemente. Levou um bom tempo até cada planeta encontrar sua própria órbita e nosso sistema tomar a formação que tem hoje. Agora, como você deve saber, o fator organizador mais importante do Sistema Solar é a gravidade, que atrai cada pedaço de matéria para cada outro pedaço de matéria no universo. E quanto maior a massa, maior a gravidade. O Sol compõe 99,75% de toda a massa do Sistema Solar.
É precisamente a atração gravitacional do Sol que tem mantido a Terra em um caminho estável e confiável. Mas não seria necessária uma reunião interplanetária surreal para o nosso planeta se tornar interestelar. Essa é uma possibilidade real. Improvável, mas real. Por exemplo, se qualquer planeta interestelar ou estrela passasse perto do sistema solar, sua força gravitacional poderia bagunçar nossa organização planetária. E você sabia que isso já aconteceu antes? Há cerca de 70 mil anos, uma anã vermelha passou pela nuvem de Oort e bagunçou as coisas. A nuvem de Oort é um círculo externo de detritos espaciais localizado na borda do nosso sistema solar. Ela fica bem depois de Plutão e do cinturão de Kuiper e envolve o Sol em uma concha esférica gigante. Além dos 8 planetas e do cinturão de Kuiper, existe outro cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Agora, os cientistas esperam que a Gliese 170, que é outra anã vermelha, passe pelo nosso sistema solar. Trata-se de uma estrela laranja da constelação da Cauda da Serpente. A expectativa dos astrônomos é de que ela passe perto do Sol em cerca de 1,29 milhão de anos, a uma distância de cerca de 160 bilhões de quilômetros. Ela tem cerca de 60% da massa solar, o que seria o suficiente para causar grande perturbação do nosso sistema. Uma vez que a estrela entrasse nele, poderíamos vê-la no céu noturno sem nenhum equipamento. Seria como perceber um pequeno ponto alaranjado aparecendo lá em cima. Com o passar dos meses, ela cresceria cada vez mais até que a víssemos durante o dia. Em um certo ponto, ficaria tão grande e brilhante que não conseguiríamos olhar para ela diretamente. Assim como as pessoas dizem que não devemos fazer isso com o Sol, mas olhamos diretamente de qualquer maneira, né? Nesse momento, o céu noturno se encheria de um brilho vermelho assustador. E depois de alguns meses, a estrela laranja começaria a encolher novamente, tornando-se menor que o Sol. Mas espere, o Sol também está ficando menor. Bem, sim. A passagem da Gliese 170 tirou a Terra de sua órbita e a força gravitacional nos tirou de nosso alinhamento natural. Agora, nosso planeta vagará pelo sistema solar até chegar ao espaço sideral. Então, o que aconteceria se isso realmente ocorresse? Primeiro, deixaríamos o que é conhecido como a Zona Cachinhos Dourados, também chamada de Zona Habitável. É uma parte bastante estreita do sistema solar onde a vida humana pode prosperar. Qual é o segredo do sucesso dela? A água em estado líquido. Os astrônomos descobriram que Mercúrio também a tem, mas apenas em seus polos norte e sul, onde a luz nunca chega. Plutão, o planeta anão na extremidade traseira do sistema solar, possui 30% de água, mas grande parte fica escondida sob uma espessa camada de gelo. Se a Terra alguma vez deixasse seu lugar privilegiado, orbitando o Sol, ela viajaria ao redor da galáxia em sua velocidade orbital de 108 mil quilômetros por hora. Isso é 1000 vezes mais rápido do que uma chita pode correr. Bem rápido, certo? Assim, em mais ou menos um mês, a humanidade veria o gigante vermelho Marte no horizonte. Nessa altura, estaríamos recebendo cerca de 44% da luz solar habitual. Se alguém quisesse começar uma nova civilização, este seria o momento perfeito. Com luz solar reduzida, seria mais difícil para as plantas continuarem fazendo fotossíntese. Então, a maior parte da flora do nosso planeta começaria a perecer. Poucos dias depois de deixar a órbita de Marte, nossa espaçonave planetária enfrentaria seu primeiro desafio: viajar pelo cinturão de asteroides. É uma coleção de pequenos corpos rochosos e metálicos. Eles são basicamente sobras do Big Bang, que formou nosso sistema solar há 4,6 bilhões de anos. Então, de certa forma, é quase como se estivéssemos viajando no tempo, sim. Felizmente para nós, a distância entre um asteroide e o próximo é cerca de 965 mil quilômetros. Então, depois de passar por um, pode demorar um pouco até se deparar com o próximo. Se cruzarmos essa jornada intactos, veremos o primeiro gigante gasoso na nossa galáxia, Júpiter. Até esse momento, nossa lua leal nos segue enquanto viajamos dentro do sistema solar. Mas, a enorme massa de Júpiter pode roubar nossa lua de nós.
Afinal, a gravidade do gigante gasoso é 2 vezes mais forte que a da Terra. Se o nosso satélite natural se juntasse à órbita de Júpiter, seria nada menos que a 80ª lua dele. Meio que demais, né, se você me perguntar. Neste ponto da nossa viagem, a temperatura atmosférica da Terra teria caído drasticamente para cerca de menos 145 graus. Assim, a vida aqui só seria possível em lugares muito específicos. A maior parte da água do nosso planeta estaria congelada neste ponto, mas apenas na superfície. Graças à atividade central, nossos oceanos aqueceriam por baixo, permitindo que o calor escapasse e mantivesse um pouco de água no estado líquido. De fato, o núcleo permaneceria ativo por bilhões de anos depois de deixar a órbita. Nesse cenário, os micróbios que vivem perto de fontes hidrotermais prosperariam. Mas talvez alguma vida também seja possível perto do calor fornecido pelas fontes termais acima da superfície, em lugares como o Parque Yellowstone. Uma ótima opção para a humanidade seria construir cidades no subsolo. Essa seria a nossa melhor aposta se quiséssemos manter a vida humana em nosso mundo. 10 anos após nossa partida, estaríamos no meio da viagem interestelar, a mais de 4 bilhões e meio de quilômetros do Sol. Nosso sistema solar não passaria de uma memória distante. Se você ainda estivesse por aqui neste momento, provavelmente estaria convivendo com grandes avanços tecnológicos. Os humanos poderiam construir cidades subterrâneas inteiras usando energia geotérmica. Talvez até descobriríamos como transformar gelo em energia e criar um sistema sustentável e abundante de combustível. O gelo também seria nossa principal fonte de água. E até lá, o processo de transformação não seria tão caro. As lavouras subterrâneas prosperariam, mas algumas plantas seriam melhores que outras. Musgo, fungos e algas seriam ótimas alternativas, pois são muito mais fáceis de cultivar e crescer em grande número. Isso significa que a maior parte da nossa dieta seria baseada em vegetais, pois pode ser difícil manter os animais pastando abaixo do solo. A humanidade poderia continuar vivendo milhares de anos dessa maneira. Se a Terra passasse por alguma estrela com um planeta habitável, poderíamos até tentar fazer morada em um novo local. O voo espacial se tornaria mais fácil sem atmosfera no caminho. Então, sim, a ideia de se aventurar em outros planetas não pareceria mais surreal nesse cenário. A única coisa que preferimos que não aconteça conosco é entrarmos em um buraco negro. Se isso acontecesse, digamos que todos seríamos transformados em espaguete. Não literalmente, mas passaríamos por um processo que se chama espaguetificação. Nesse caso, nossa Terra e todos que ainda estiverem nela seriam esticados verticalmente até o ponto de, bem, desaparecer. Mas isso é assunto para outro vídeo. Felizmente, mesmo que tudo isso pudesse ser verdade, não seríamos pegos de surpresa. Graças aos avanços científicos e tecnológicos, seríamos capazes de prever se uma estrela fosse passar muito perto daqui. E mesmo que não pudéssemos pará-la, certamente conseguiríamos fazer tudo para nos preparar. Então, quem sabe? Talvez as gerações futuras assistam a este vídeo surpresas com a precisão com que descobrimos o futuro. Uma nova superterra foi descoberta por astrônomos e é bastante intrigante. Esse planeta, chamado TOI 715b, tem cerca de 1,5 vezes o tamanho da Terra, por isso é chamado de superterra. Ele também está relativamente próximo de nós em termos espaciais, a apenas 137 anos-luz de distância. Para fins de comparação, a maioria dos exoplanetas está a centenas de anos-luz de distância, e todos os objetos interessantes, como buracos negros e nebulosas, geralmente estão a mais de milhares de anos-luz de distância da gente. Então, será que ele poderia ser habitável? A zona habitável é uma estimativa de onde um planeta pode ter as condições adequadas para a existência de água líquida. É o que chamamos de uma certa distância da estrela, onde as temperaturas do planeta devem ser razoáveis e a água deve permanecer líquida em sua superfície. Não é muito precisa porque depende de vários fatores, como o tipo de estrela, o grau de reflexão do planeta, seu tamanho, dentre outras coisas. Além disso, o simples fato de estar nessa zona não é suficiente para que a água realmente esteja lá. O planeta também precisa ter o tipo certo de atmosfera e algumas outras coisas. Por isso, inventamos uma definição mais rigorosa em 2014, a Zona Habitável Conservadora.
É um termo mais preciso, que define os melhores candidatos que têm água líquida. Caso contrário, teríamos muitos planetas potencialmente habitáveis que, na verdade, não são habitáveis. A Zona Habitável Conservadora, ou ZHC, é baseada na quantidade de energia que um planeta recebe de sua estrela em comparação com a Terra. Se um planeta rochoso recebe entre 40% e 85%, ele é considerado como estando na ZHC, independentemente da distância de sua estrela. Esses planetas têm uma chance maior de serem habitáveis. E sim, o TOI 715b está localizado nessa região. Essa superterra orbita uma estrela do tipo M, também chamada de anã vermelha. É uma estrela muito menor e mais fria do que o nosso Sol, com cerca de 1/4 do tamanho e da massa do Sol. Mas se o planeta estiver localizado na zona habitável, ele é de fato uma opção melhor para a vida. As anãs vermelhas vivem muito mais tempo do que o nosso Sol, que é uma anã amarela. Isso também significa que elas têm mais tempo para formar pequenas criaturas em seus planetas. E essa anã vermelha é realmente mais velha do que a nossa estrela. O Sol tem 4,6 bilhões de anos e essa estrela tem 6,6 bilhões de anos, mais ou menos algumas centenas de milhões de anos de diferença. Ela não tem muita atividade magnética, por isso não é perigosa. Ela não se inflama como as anãs vermelhas mais jovens. Essas explosões podem ser muito fortes, podendo até mesmo ferir os planetas, removendo sua atmosfera. Embora alguns planetas ao seu redor tenham atmosferas mais finas, parece que essa anã vermelha já deu tudo de si. Essas anãs vermelhas são onde estamos procurando planetas que possam suportar vida no momento. Nossa superterra está muito próxima de sua estrela, dando uma volta em torno dela em apenas 19 dias. Como a estrela é pequena e o planeta está tão próximo, a passagem do planeta na frente de sua estrela acontece com frequência e é bastante clara. Isso facilita que telescópios como o James Webb estudem sua atmosfera sem precisar de muito tempo. E por falar no telescópio espacial James Webb, ele está nos levando a uma nova era de compreensão de planetas distantes além do nosso sistema solar. Imagine poder ver quais gases compõem o ar em um planeta a milhões de anos-luz de distância. O James Webb nos ajudará a encontrar mundos que poderiam suportar a vida. No momento, ele está tentando descobrir se o TOI 715b tem uma atmosfera. Se tiver, sua atmosfera poderá ser mais fácil de detectar em comparação com um planeta mais seco e mais denso. E então poderemos ficar ainda mais entusiasmados, porque ele pareceria um bom lugar para sustentar a vida. Além de tudo isso, pode haver outro planeta nesse sistema, também na zona habitável. Não temos certeza se ele realmente existe, é apenas um candidato com um nome maluco. Mas, se ele for real, teria aproximadamente o tamanho da Terra. Além disso, seria o menor planeta na zona habitável já detectado pelo telescópio TESS. Outra coisa legal sobre o TOI 715b é que ele pode não apenas ter água, mas ser um mundo inteiro de água. Um planeta oceânico é um tipo de planeta que tem um oceano cobrindo sua superfície ou tem oceanos subterrâneos. Eles podem não ter muita terra seca, pois a água pode cobrir tudo. Às vezes, o planeta inteiro pode estar coberto por outros líquidos, como lava ou amônia. Quando se trata de planetas fora do nosso sistema solar, não podemos ver a água da superfície diretamente com a nossa tecnologia atual. Em vez disso, os cientistas procuram o vapor de água na atmosfera como um indício de que possa haver água líquida abaixo. E é claro, nos perguntamos se esses planetas podem ter vida. Esperamos que não na forma de monstros semelhantes a leviatãs. Nossos modelos mostram que planetas com oceanos podem ser bastante comuns em nossa galáxia. Isso significa que pode haver muitos mundos oceânicos lá fora, esperando para serem descobertos. Mas a parte mais interessante sobre o TOI 715b é que ele está na chamada lacuna de raio de planeta pequeno. Se dermos um alinhamento aos planetas, haverá aqueles que são maiores e menores que a Terra, mas há uma súbita lacuna nos planetas que são cerca de 1,5 vezes a 2 vezes maiores que o nosso. Onde eles estão? Essa lacuna é interessante para os cientistas porque nos diz algo sobre como os planetas se formam e mudam ao longo do tempo. Não é que os planetas não se formem nessa faixa de tamanho. Na verdade, eles começam maiores e depois perdem parte de sua massa, como um balão que se esvazia gradualmente. Talvez isso aconteça devido à forma como orbitam suas estrelas, com as estrelas soprando parte de sua massa à medida que dançam ao redor delas, como o nosso Sol faz com o gás das caudas dos cometas.
Essa lacuna guarda muito mistério, e planetas como a nossa nova superterra são pistas que podem nos ajudar a desvendá-la. Não temos certeza se ela existe em torno das anãs vermelhas. Talvez seja uma lacuna no grau de densidade desses planetas e não em seu tamanho real. Portanto, estudar nosso planeta descoberto é ainda mais interessante. Ele nos ajudará a aprender mais sobre estrelas distantes e seus planetas. Já mencionei o TESS há algum tempo. O TESS da NASA, satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, está no espaço há 6 anos e tem sido incrivelmente bem-sucedido. A NASA lançou o TESS porque já havíamos encontrado mais de 5.000 planetas em órbita de outras estrelas, principalmente graças ao telescópio Kepler. Mas o Kepler encontrou principalmente planetas grandes, não necessariamente como a Terra. Decidimos concentrar o TESS na descoberta de planetas menores, do tamanho da Terra, em torno de estrelas brilhantes próximas, tornando-os mais fáceis de estudar com futuros telescópios. Funciona assim: a câmera observa as estrelas e procura mudanças em seu brilho. Se o brilho cair repentinamente por um tempo e depois voltar, isso pode significar que há um planeta passando na frente dela. Mas as estrelas também podem escurecer por outros motivos. Por exemplo, a formação de chamas ou a presença de manchas escuras em sua superfície. É por isso que precisamos ter cuidado com esses dados. O TESS nos mostra o tamanho e a órbita desses planetas. Em seguida, os telescópios terrestres ajudam a determinar sua massa. Com esses 3 parâmetros, podemos descobrir do que os planetas são feitos e se são rochosos como a Terra ou gasosos como Júpiter. Sim, é melhor evitar Júpiter depois de uma noite de taco. Um exemplo das descobertas do TESS foi o sistema TOI 700. Lá, ele descobriu o primeiro planeta semelhante à Terra. Esse exoplaneta também orbitava uma anã vermelha e está ainda mais próximo de nós, a cerca de 100 anos-luz de distância. Infelizmente, é improvável que seja habitável porque as temperaturas lá são malucas. Outra grande descoberta foi feita no sistema AU Microscopy. O TESS detectou um planeta com cerca de 4 vezes o tamanho da Terra e outro com quase 3 vezes o tamanho da Terra. Esse sistema se tornou uma área importante para estudar como as estrelas e os planetas se formam e mudam com o tempo. O TESS também detectou uma variedade de outras descobertas interessantes, incluindo supernovas, mundos quentes e assim por diante. E, ao entrar em seu 6º ano, só podemos esperar mais descobertas interessantes. Esse planeta, sim, esse mesmo, não deveria existir, mas existe. Um planeta recém-descoberto gira em torno de uma estrela muito menor e mais fraca que o nosso Sol. O planeta, entretanto, é enorme. Uma estrela tão pequena não poderia criá-lo, então é como encontrar um ovo de avestruz em um galinheiro. Uma equipe da Universidade Penn State criou uma ferramenta especial chamada Habitable Zone Planet Finder. Trata-se de um instrumento que deve encontrar planetas ao redor de estrelas fracas e frias. Ele está conectado a um grande telescópio no Texas. A ferramenta observa a luz dessas estrelas, que está principalmente no infravermelho próximo, além do que nossos olhos podem ver. Esse dispositivo pode detectar alterações na velocidade de uma estrela causadas por um planeta. Se o movimento de uma estrela mudar ligeiramente, isso significa que deve haver uma atração gravitacional nas proximidades. Anos atrás, essa técnica ajudou a encontrar o primeiro exoplaneta conhecido em torno de uma estrela como o nosso Sol. Hoje, aprimoramos esse método para fazer medições mais precisas. Nosso principal objetivo é encontrar planetas semelhantes à Terra. Eles devem ser rochosos e estar localizados em zonas habitáveis, áreas ao redor de estrelas onde poderia existir água líquida. A técnica Doppler ainda não é muito boa para encontrar mundos semelhantes à Terra, mas funciona bem em estrelas frias e fracas. Foi assim que descobrimos o impossível LHS 3154b. Os planetas geralmente se formam em discos feitos de gás e poeira no espaço. Imagine uma nuvem plana e giratória de partículas minúsculas. Essas partículas se juntam e grudam umas nas outras, criando um disco plano e giratório. Com o tempo, esses pequenos pedaços se combinam para formar um núcleo sólido. Esse é o ponto de partida para um planeta. Uma vez que o núcleo está lá, ele atrai mais poeira e até mesmo gases como hidrogênio e hélio. Mas criar um planeta dessa forma não é fácil. Eles precisam de muita coisa, massa e materiais. Esse processo é chamado de acreção do núcleo. As estrelas são uma grande ajuda nesse processo. Normalmente, as estrelas grandes têm mais gravidade, portanto, podem reunir mais coisas para formar planetas. Mas a estrela que descobrimos recentemente não é muito grande. Ela é 9 vezes menor que o nosso Sol. Uma estrela tão pequena não deveria ter um disco grande o suficiente para formar um planeta pesado. Para isso, seu disco deveria ser pelo menos 10 vezes maior.
Mas esse planeta pesado, LHS 3154b, existe. Esse planeta misterioso é 13 vezes mais pesado que a Terra. Seu tamanho é semelhante ao de Netuno. Está a cerca de 50 anos-luz de distância de nós, na constelação de Hércules, o que em termos espaciais é muito próximo. O planeta também está muito próximo de sua estrela, completando 1 ano em quase 4 dias. Essa descoberta está fazendo com que os cientistas repensem suas ideias sobre como os planetas e as estrelas surgem. Há novas teorias surgindo. Por exemplo, uma teoria chamada instabilidade gravitacional. Ela diz que, em vez de as peças se juntarem pouco a pouco, o material no disco entra em colapso de uma só vez, criando diretamente um planeta. Mas mesmo com essa teoria, é difícil explicar como um planeta tão pesado poderia se formar sem um disco realmente maciço. Levará algum tempo para descobrirmos a verdade. Esse não é o primeiro planeta que nos faz duvidar de nossas teorias. Recentemente, os cientistas encontraram outro planeta chamado Hala. Ele está orbitando uma estrela chamada Baekdu, e assim como o anterior, não deveria existir de fato. Ele está muito próximo de sua estrela. As estrelas mudam muito durante suas vidas. Normalmente, quando uma estrela se torna grande e se prepara para deixar este mundo, é o chamado estágio de gigante vermelha. Uma estrela como essa tende a destruir ou empurrar para longe os planetas próximos, criando uma enorme bagunça. Hala gira em torno de uma gigante vermelha e deveria ter sido engolida ou destruída pela estrela em expansão há muito tempo. Mas ela ainda está lá. Embora Baekdu já tenha começado a queimar hélio e tenha encolhido para um tamanho menor do que o esperado, Hala não está nem um pouco incomodada. Os cientistas chamam Hala de o planeta proibido. Essa descoberta desafia o que pensávamos sobre como os planetas sobrevivem perto de estrelas envelhecidas. Ela levanta 2 teorias. Uma delas sugere que Baekdu já foi 2 estrelas, uma anã branca e uma gigante vermelha. Hala orbitava as 2, e elas se fundiram antes que a gigante vermelha se expandisse completamente. Isso permitiu que Hala sobrevivesse porque o hélio extra da anã branca impediu que a gigante vermelha crescesse demais. A segunda teoria diz que Hala se formou a partir dos detritos criados quando as 2 estrelas se fundiram. Nesse cenário, Hala seria um planeta muito jovem, orbitando uma estrela idosa. Os astrônomos planejam continuar a estudar Hala e procurar mais planetas como esse. Outro planeta estranho é chamado LTT 9779b. Esse nos assusta porque é muito brilhante. Ele reflete 80% da luz de sua estrela. Espelhos comuns refletem de 85% a quase 100% da luz, o que significa que esse planeta misterioso deve se parecer com um espelho áspero, com reflexos semelhantes a alumínio ou prata. Esse é outro planeta do tamanho de Netuno. Ele está localizado a 260 anos-luz de nós e foi descoberto pela espaçonave TESS, da NASA. Ele completa uma rotação completa em torno de sua estrela em apenas 19 horas. Ele está tão próximo de sua estrela que é extremamente quente, atingindo temperaturas acima de 1980 graus Celsius. Normalmente, planetas tão próximos perdem sua atmosfera e se transformam em rochas nuas, mas esse planeta quebra as regras mais uma vez. Desta vez, sabemos o segredo de sua sobrevivência. Isso se deve às nuvens metálicas brilhantes do planeta, que são feitas de vidro e sal de titânio. Essas nuvens fazem chover titânio em sua superfície quente. Elas também refletem muita luz, evitando que o planeta fique muito quente e perca sua atmosfera. É como ter um escudo espelhado. O tamanho desse planeta também surpreendeu os cientistas. Ele é muito maior do que a Terra. Outros planetas tão próximos de suas estrelas são gigantes gasosos muito maiores ou pequenos planetas rochosos. Esse planeta é um gigante gasoso menor, e os cientistas não esperavam que ele existisse tão perto de sua estrela. Esse é o planeta mais brilhante já encontrado, ainda mais brilhante que Vênus, mas apesar de sua aparência fria, provavelmente não é um lugar amigável para a vida devido às suas temperaturas extremas e à estranha chuva metálica. E nosso último quebrador de regras é um planeta chamado WASP-107b. Os cientistas o descobriram usando o telescópio espacial James Webb. Ele está localizado a cerca de 200 anos-luz de distância de nós, na constelação de Virgem. Ele também é rápido e completa uma órbita ao redor de sua estrela em apenas 6 dias. Esse é um exoplaneta super Netuno. Ele é semelhante a Júpiter em alguns aspectos, incluindo o mesmo tamanho e temperaturas escaldantes. Mas a principal diferença é que ele é muito mais leve, mais fraco e menos denso. Ele é o planeta menos denso que descobrimos até agora. Depois de pesquisar um pouco mais, descobrimos também que ele tem uma cauda.
O hélio no planeta se estende além da saída do trânsito. O planeta está perdendo lentamente sua atmosfera devido à radiação ultravioleta extrema da estrela. Isso cria uma cauda semelhante à de um cometa. Portanto, ele se parece com um cometa fofo. Mas isso foi apenas o começo. A baixa densidade do planeta, ou fluffiness, permitiu que os astrônomos estudassem sua atmosfera em detalhes. Eles encontraram algumas coisas surpreendentes, como vapor de água e nuvens feitas de partículas finas de silicato, que são como areia de granulação muito fina. A estrela hospedeira do planeta não emite muita luz de alta energia, mas como o WASP-107b é tão solto, a luz pode penetrar profundamente em sua atmosfera. Isso cria dióxido de enxofre, aquele cheiro quando você acende um fósforo. Em outras palavras, é um planeta fofo que chove areia e tem cheiro de fósforo. Os pesquisadores acreditam que as nuvens de areia na atmosfera se formam de maneira semelhante às nuvens na Terra. Elas têm apenas gotículas de areia em vez de água. Essas gotículas de areia se condensam, caem, transformam-se em vapor de silicato em camadas quentes dentro do planeta e, em seguida, sobem novamente para formar nuvens mais uma vez. E, novamente, esse planeta não poderia ter se formado em seu local atual. Os astrônomos dizem que ele provavelmente se aproximou de sua estrela a partir de uma órbita de nascimento porque foi atraído por algum vizinho mais pesado. Ele também segue uma órbita retrógrada, o que significa que orbita na direção oposta à rotação de sua estrela. Todas essas descobertas estão mudando a forma como entendemos os planetas e suas atmosferas, nos dando novas percepções sobre os mistérios do nosso próprio sistema solar.